A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez aqui, Natanael, no nosso canal Cristo é o Caminho. Vamos continuar nossos estudos a respeito das duas casas de Israel. E hoje quero enfatizar um pouquinho sobre o tema nascer de novo. Um tema bastante importante para a nossa vida, entendermos de fato o que é esse nascer de novo. Através da palavra de Deus a gente vai perceber alguns nascimentos de pessoas através do poder de Deus, através da intervenção de Deus. Estes são os filhos da promessa. Deus prometeu que eles nasceriam e então eles nasceram. Mesmo em meio a dificuldades, como por exemplo, sua mãe era estéril e por isso não poderiam ter nascido, mas através do poder de Deus, através da intervenção de Deus, a gente vai ver que esse nascimento aconteceu porque eles eram filhos que Deus havia prometido. A gente vai começar então falando a respeito de Isaac, que todos nós já conhecemos a história de Isaac. Deus prometeu para Abraão e para Sara que nasceria um filho, mas Sara e Abraão tiveram um pouquinho de dificuldade de acreditar nessa promessa, e deram um jeitinho humano, e por isso acabou que nasceu Ismael. Mas Deus não estava falando de Ismael, estava falando de Isaac. Então eles desacreditaram porque Sara já era uma mulher muito idosa, Abraão também muito idoso, e por isso desacreditaram de que nasceria um filho através desses dois. Então perceba que Isaac nasceu por causa do poder de Deus, por causa da intervenção de Deus, por causa do Espírito de Deus. Se não fosse Deus, Isaac não nasceria. Deus prometeu e Isaac nasceu. Isaac é um filho da promessa. Como a gente vai perceber, que Sara também era uma mulher estéril, apesar da idade, ela ainda era estéril. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. Então perceba que havia muita dificuldade para o nascimento de Isaac. Então Isaac só nasceu de fato por causa do poder de Deus. Agora, com Isaac também acontece a mesma coisa, porque a sua esposa também era uma mulher estéril, como a gente vai ver em Gênesis 25, 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja que Rebeca também era uma mulher estéril. Então essa linhagem de Israel só existe por causa do poder de Deus, por causa da intervenção do Espírito Santo de Deus. Isaac nasceu por causa do poder de Deus. Como a gente viu, Sara era estéril. Rebeca também era estéril. E Rebeca deu à luz a Esaú e a Jacó. Jacó é o povo de Israel. Então, Israel só nasceu por causa do poder da intervenção de Deus. Eles são os filhos da promessa. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria gigantesca, enorme, não é mesmo? Então Jacó nasce de Rebeca, uma mulher estéril. Só que Jacó também se casa com uma mulher que é estéril também. Raquel, sua mulher, ela era estéril. Como a gente vai perceber em Gênesis capítulo 28, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Então perceba que Jacó, que gerou o povo de Israel, teve uma mulher também que era estéril. Porém, Raquel, ela não deu à luz a todos os filhos de Jacó, todas as 12 tribos. Ela deu à luz a 2 tribos, as tribos de José e da tribo de Benjamim. E esse é um detalhe muito importante, porque nós já sabemos, que nós já estudamos a respeito de Efraim e sabemos quem é Efraim. Perceba que Efraim, que é filho de José, veio de Rebeca. Então perceba que Efraim só existe por causa do poder, por causa da vontade, por causa da intervenção do Espírito de Deus. Perceba que a trajetória, Sara era estéril, teve Isaac. Isaac teve sua esposa Rebeca, que era também estéril, e daí veio Jacó. Jacó teve a sua esposa Raquel, também estéril, e daí veio Efraim. Então perceba que é somente pelo poder de Deus a existência de Efraim. E nós já sabemos
quem é Efraim, nós já estudamos a respeito da casa de Israel, que é Efraim. Então tudo isso era Deus mostrando para nós que nós precisamos nascer através do seu poder, que nós precisamos nascer através do seu Espírito. Nosso nascimento carnal não importa. O que importa para Deus é nós nascermos de novo. Como a gente vai ver Jesus explicando exatamente isso para Nicodemos. Então vamos lá para João capítulo 3 e vamos ler essa história magnífica, né? João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, a água nos remete à palavra de Deus, né? A palavra que nos limpa, que nos purifica, ela é a água. E do Espírito. Então temos que nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Justamente Cristo. Nós temos que nascer em Cristo. E do Espírito de Deus, nós temos que nascer através do poder, da intervenção do Espírito. O Espírito nos convence do pecado. E a partir daí, então, nós poderemos nascer de novo através da lavagem, da purificação da água, da palavra de Deus. Estando nós em Cristo Jesus, então nós assim nascemos de novo. Não pode entrar, então aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, Ismael nasceu da carne. Então, ele é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então perceba que Jesus está nos ensinando aí que há essa necessidade de nascermos de novo. Nós nascemos da carne, da vontade do homem, né? Da vontade do nosso pai e da nossa mãe. Mas agora nós temos que nascer de novo através da vontade de Deus. Paulo vai nos explicar em Gálatas capítulo 4, vamos ler aqui, que nós também somos filhos da promessa, exatamente como Isaac. Ou seja, Isaac nasceu através do Espírito, do poder de Deus. E nós também temos que nascer. E nós, quando aceitamos a Cristo, quando participamos do corpo de Cristo, logo nós então somos filhos também da promessa, nascidos e gerados através do poder de Deus, através da vontade de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 22 diz assim, ó: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Então nós nascemos primeiramente segundo a carne. Mas o que era da livre por promessa. Então Isaac era um filho da promessa de Deus. Ele nasceu pela promessa de Deus. Deus prometeu e Deus deu Isaac para Sara e Abraão. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, a Jerusalém que agora existe, ela corresponde, né, a Agar, a escrava. A Jerusalém que hoje existe, que nós presenciamos, né, que nós conhecemos, esta é Agar, e ela é escrava juntamente com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril. Olha só, alegra-te, estéril. Está falando de quem? Da Sara, né? Sara, ela era estéril. Que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Aqui já está falando sobre as 2 casas de Israel. Por quê? Porque
A casa de Judá, ela é a que estava casada. Porém, a solitária, quem era? A casa de Israel. Efraim era solitária porque ela foi despedida, ela teve o seu divórcio, né? E então ela ficou solitária. Então Paulo está dizendo aqui, ó, que os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido, né? Efraim é maior do que Judá em número de pessoas. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Nós, irmãos, Paulo está escrevendo aos Gálatas, gentios, e ele está dizendo que os Gálatas gentios, eles são filhos da promessa exatamente como Isaac. Ou seja, eles nasceram através do poder de Deus exatamente como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Perceba que aquele que é nascido segundo a carne persegue aquele que é nascido segundo o Espírito. Então você sempre terá dentro de si essa luta da sua carne com seu espírito, primeiro porque você nasceu da carne, da segunda vontade dos homens, segunda vontade do teu pai, de tua mãe. Mas agora, quando você nasce do Espírito, vai começar esta briga. Exatamente como tinha briga entre Ismael e Isaac. Vai ter essa briga, exatamente como teve briga Esaú e Jacó. Aqueles que nasceram da carne terão briga com aqueles que nasceram do Espírito. Versículo 30. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então lança fora aquele que nasceu da carne. Aquilo que é da carne, lança fora, porque de maneira nenhuma o que é da carne herdará o que é da livre, o que é de Sara, o que é o filho da promessa, o que é o filho que Deus prometeu. Ou seja, o reino de Deus não é nem carne nem sangue. Percebe? Somente participará do reino de Deus aqueles que é nascido do Espírito, exatamente como Cristo ensinou para Nicodemos. Versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos da livre. Por quê? Porque nós nascemos através do poder de Deus. Efraim nasceu através do poder de Deus. Só havia mulheres estéreis na genealogia de Efraim, e ele só pôde nascer porque Deus interveio, porque Deus sarou essas mulheres e elas puderam então gerar filhos, e assim nasceu Efraim. Exatamente nós também somos filhos da promessa como Isaac, como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. E o interessante é que Deus, ele apenas considera os filhos da promessa. Ele apenas considera Isaac. Deus falou para Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, vai, sacrifica ele para mim. Perceba então que neste momento Abraão já tinha Ismael, mas Deus apenas considerou aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de novo. É o que Deus considera, é o que importa para Deus. Agora vamos ver Romanos 9, 8. Olha só o que diz em Romanos 9, 8. Romanos 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Por isso que Deus não considera aqueles que nasceram da carne. Por quê? Porque eles não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Isaac foi o filho da promessa. E Paulo diz lá em Gálatas que nós também somos filhos da promessa. Estes são contados como descendência. Observe que estes, nós que somos filhos da promessa, é que somos contados de fato como descendência. Nós é que somos a descendência de quem? De Abraão. Então perceba que o apóstolo Paulo está dizendo claramente para nós que a igreja que nasceu segundo a promessa de Deus, exatamente como Isaac, como a gente acabou de ler, que são os filhos de Deus, considerados a descendência, né? Estes que é de fato o Israel de Deus. A igreja, o povo de Deus, é o Israel de Deus, que são contados como descendência. Aqueles que nasceram da carne, eles não são contados como descendência. Hoje, a Jerusalém que existe, como a gente acabou de ler em Gálatas, ela é filha de Agar,
escrava, ou seja, a Jerusalém de hoje, ela nasceu da carne, ela não é contada como descendência. Só é contado como descendência aqueles que nasceram de novo. Vamos voltar lá para Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 7 nos diz assim, ó: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, aqueles que são da fé são de fato os filhos de Abraão. Aqueles que são da fé são de fato o Israel de Deus. Aqueles que são da fé são contados como a descendência. Aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Messias, o Cristo, o ungido, estes são os filhos de Abraão. Aqueles que nasceram de novo. Olha o versículo 8. Você vai perceber que no versículo 8 que já era a vontade de Deus, essa justificação dos gentios. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar. Então Deus havia de justificar. Já estava escrito que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então veja que já estava pré-anunciado a justificação dos gentios, os gentios sendo então transformados através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, os gentios nascendo novamente. Agora eles não são mais da carne, nascidos da carne, agora eles nasceram do Espírito. E através disso, eles então são contados como de fato descendência de Abraão. Filhos da promessa, filhos do Deus vivo, aqueles que estão em Cristo Jesus é que é o Israel de Deus. Vamos ler o versículo 29 aqui agora, ó. E se sois de Cristo, ó, se nós somos de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão. Estes aqui são os herdeiros da promessa. Estes, os filhos de Abraão, que são da fé, que estão em Cristo Jesus, que são de Cristo Jesus, estes é que são os filhos da promessa, os herdeiros da promessa da terra prometida. Nós aqui vamos herdar a Jerusalém, só que nós vamos herdar a Jerusalém que vem de cima, a Jerusalém que é livre. Agora em Gálatas 6, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. O que importa para Deus é que nós sejamos de fato nova criatura. Deus não leva em consideração aqueles que são nascidos da carne. O que importa de fato para Deus é aqueles que é nascido do Espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são filhos da fé. Esta é a verdadeira descendência de Abraão que Deus se importa. Essa é a verdadeira descendência de Abraão que Deus dará as suas promessas. Estes são os herdeiros das suas promessas, das promessas de Deus. Israel de Deus, aqueles que são da fé, aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? A igreja. A igreja veio de Efraim. Efraim era um plano de Deus para que a igreja, para que os gentios fossem incluídos, enxertados em Israel, sendo também filhos de Deus. Aí agora Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, ele vai nos advertir. Capítulo 5, versículo 25, ele vai nos dizer assim, ó: se vivemos em espírito, ou seja, nós nascemos agora do espírito, não é mesmo? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós nascemos agora do espírito, que nós venhamos a andar em espírito, que nós venhamos a praticar a fé, que nós venhamos a andar como Cristo andou, como o Filho de Deus andou. Nós precisamos tirar toda a imundícia de nós. Nós precisamos nascer, como Jesus diz, da água, a água que nos purifica, a água que nos liberta, a água que nos transforma. Através disso, então, desse novo nascimento, nós temos que andar em espírito, nós temos que andar com o Espírito de Deus dentro de nós. E ele continua a nos exortar desta mesma forma em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, né? O novo homem nasceu de novo, nova criatura, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade.
Então o homem que nasceu segundo Deus, ele foi criado para viver na verdade, para viver na justiça, para viver em santidade. É assim que nós devemos viver após nascermos de novo. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó: segundo a sua vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra, olha só, pela palavra. A palavra é o quê? A água. Precisamos nascer da água e do Espírito. Então, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós nascemos segundo a vontade de Deus. Tem essa necessidade de nós nascermos de novo. Nós precisamos nascer de novo, de fato, de verdade. Vivemos uma nova vida em verdade, em santidade e em justiça. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque nós nascemos segundo a vontade de Deus. Então perceba que este sempre foi o plano de Deus. Primeiro ele escolheu Israel, porém Israel pecou, pecou contra Deus, e aí houve esse divórcio da casa de Israel, e ele se manteve casado com a casa de Judá. Daí nasceu Jesus, o nosso Salvador, e através de Jesus, então, todas as famílias da terra foram benditas. Por quê? Porque agora, através de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos salvos, a oportunidade de casarmos com Jesus, a oportunidade de estarmos junto com Jesus no seu reino eterno. Só que agora, desta vez, esta nova aliança é uma aliança eterna, e ela não pode ser quebrada como foi a segunda. Já que ela não pode ser quebrada, então Deus projetou, planejou tudo isso para que esta aliança de fato seja eterna, de forma com que nós agora que participamos dessa nova aliança não venhamos a quebrá-la. Por quê? Porque agora não é possível quebrar essa aliança, porque o que Deus planejou, o que Deus projetou é que nós venhamos a nascer de novo. Então, para você participar dessa nova aliança, só tem uma forma, só tem um jeito, é nascer de novo. Nascer da água, da palavra, e nascer do Espírito Santo de Deus. Você precisa nascer através da vontade de Deus. Você precisa nascer através da intervenção do poder de Deus. Este é o único caminho para você participar do reino de Deus, porque através deste caminho agora você não quebrará mais a aliança, uma aliança eterna. Por quê? Porque agora nós seremos justos, nós seremos santos, nós praticaremos a justiça. Então veja que plano maravilhoso que Deus fez para nós, os gentios. Se não fosse por este plano, se não fosse por Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Mas agora nós temos uma chance, agora nós temos uma oportunidade, mas nós não podemos vir a Cristo e permanecer da forma que nós éramos, Ou seja, Deus recebe você da forma que você está, mas Ele não quer você da forma que você está. Ele não quer que você permaneça da forma que você está. Há essa necessidade de você mudar, há essa necessidade de transformação, há a necessidade de nascer de novo. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele não pode casar com a noiva impura. Ele tem que casar com a noiva pura. E a única forma de você ser puro agora é nascendo de novo, é tendo uma nova vida. E Deus nos deu essa oportunidade a partir do momento em que Ele crucificou o seu Filho, o seu único Filho, naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos participar do seu reino, para que essa graça, essa misericórdia de Deus também alcançasse os gentios, também alcançasse a mim e a você. Este é um verdadeiro amor, este é um gigantesco amor que Deus tem por mim e por você. Perceba que plano maravilhoso Deus orquestrou através das duas casas de Israel. Agora está nas nossas mãos o decidir se queremos ou não sermos participantes deste reino como sacerdotes e reis, juntamente com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Para que nós venhamos participar, tem que nascer de novo. Gálatas capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então você precisa nascer de novo.
da água e do Espírito, se você quiser colher a vida eterna. Jesus, ele é a vida eterna. Você precisa estar em Jesus para ter a vida eterna. E para estar em Jesus, só tem um caminho: nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Esta era a mensagem que eu queria deixar para os irmãos neste vídeo. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido, né? E tenham aprendido alguma coisa aqui. E que nós venhamos praticar esta palavra dia a dia na nossa vida. E que nós venhamos de fato viver como uma nova criatura. Como também já estudamos aqui em Romanos capítulo 6, vai nos dizer que nós temos que viver sem pecado. Viver em Cristo Jesus, sendo esta nova criatura. Nós nascemos agora segundo a vontade de Deus. O que então tem que acontecer conosco? Vivermos, praticarmos a vontade dEle. Foi Ele quem nos deu a vida. Foi Ele quem nos vivificou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Então agora nós temos que viver segundo a sua vontade, praticar a sua vontade, andar segundo a sua vontade. Nós não permaneceremos em Deus se quisermos fazer a nossa vontade. Nós não permaneceremos em Cristo Jesus se estivermos da mesma forma quando a gente chegou. Quando a gente chegou, Deus nos recebeu, nos abraçou, mas agora Ele está nos dizendo: você precisa nascer de novo. Você só terá a sua vida eterna se você nascer de novo. O meu Filho, Jesus Cristo, só se casará com a noiva pura. Para isso você precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Que Deus abençoe a cada um e que os irmãos venham continuar orando por nós, para que continuemos aí trazendo mais palavra, mais estudo para os irmãos, e que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Curte aí, compartilha, nos ajuda também aí no crescimento do canal. Até mais.